Muito bem, é com muita honra que eu recebo para uma entrevista o grande radialista Antônio Nelli. Agradeço muito, Nelli, por aceitar essa entrevista e gostaria de saber um pouquinho da sua vida, do começo do rádio, da sua profissão, tá bom? Ô Nelli, quantos anos você tem na profissão de radialista? Marcelinho, primeiramente agradecendo, né, a sua oportunidade em fazer com que possamos nos expressar a respeito da nossa vida existente no rádio. Primeiramente, quero agradecer a você e a todos aqueles que poderão nos acompanhar. Com relação ao início da minha vida no rádio, comecei quando a rádio começou, no ano de 1959, no mês de agosto, em caráter experimental. Eu fui convidado pelo professor Ezio Sartori para que eu participasse, né, da transmissão da emissora naquela época, ainda em caráter experimental. E lá eu comecei, foi em agosto de 1959. Ô Nelly, como que foi esse início seu no rádio, hein? Quantos anos você tinha e você lembra quem eram os colegas de emissora na época? Naquela época não tinha colega, eu entrei sozinho. A emissora tinha lá o filho do professor Ezio Sartori, o filho ou os filhos, né? E começaram a exercer, executando os aparelhos para que fizesse a transmissão da emissora. Eu comecei simplesmente do nada. Eu fazia a programação da Ave Maria no serviço de alto-falantes que existia na Praça da Matriz. E o professor Ezio, passando por lá um dia às 18 horas com a senhora sua esposa, ouvindo eu fazer aquela oração da Ave Maria, me convidou para que eu participasse da emissora. De lá, eu comecei na rádio trabalhando em caráter experimental. E vamos falar um pouquinho sobre as aparelhagens, porque mudou muita coisa, né, daquela época para hoje, né, Nelly? Sobre as aparelhagens, você pode nos contar um pouquinho se existia aí muita diferença com as aparelhagens de hoje? Naquela época era uma aparelhagem mais inferior, não era tanta sofisticação como existe hoje, né? Portanto, começou-se com pouca coisa, que era uma emissora pequena, inicial, e a aparelhagem era uma aparelhagem bem inferior. Hoje não. Já de alguns anos para cá, a aparelhagem foi trocada, né? Está melhor, com mais atendimento com relação a transmissões. Eu tive um grande prazer de trabalhar com você, Nelly, e eu lembro muito bem das transmissões que ficaram marcadas que você fazia com missas de outras cidades, eventos. Lembro muito bem também você entrevistando prefeitos da época. Tem alguma entrevista ou alguma transmissão que você lembra que ficou marcado para você? Eu tenho uma transmissão que ficou marcada, Marcelinho, e eu quero salientar aqui, na oportunidade, no início do meu trabalho, porque eu comecei, vamos dizer, contando a época de experiência, de 59 a 70. Eu trabalhei fazendo essas transmissões, era futebol, era entrevista com prefeito, com pessoas que vinham de outras cidades. Nós fazíamos, naquela época, a Semana Zequinha de Abreu, né, do professor, que o professor José Geraldo de Oliveira organizava. E à noite nós estávamos toda a semana inteira na Praça da Matriz organizando aquela Semana Zequinha de Abreu. Mas a transmissão que marcou para nós, eu contei com a presença e com a participação do então amigo Antônio Glênio Barioni, né, o Glênio. Ele esteve conosco em 1961. Nós estivemos em Tambaú, quando o padre Donizete faleceu. Lá em Tambaú, na avenida, passava uma linha telefônica que vinha de Casa Branca para Santa Rita do Passa Quatro. E nós fizemos uma ligação nessa linha
subimos do poste com uma escada, ligamos um fio e levamos esse fio pelo chão até no túmulo onde seria sepultado o padre Donizete. E nós fizemos a transmissão. E durante a transmissão na rádio, a telefonista entrava e falava, né? Porque era tudo junto. Sim. Naquela época não tinha separação. E nós fazendo a transmissão do funeral do padre Donizete, com a presença do Glênio Marioni, essa transmissão marcou, porque não tinha a técnica que tem hoje. E nós conseguimos fazer esta e outras transmissões que a gente conseguiu fazer pela Rádio Francisco Alves naquela época e hoje Zequias de Abreu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança. Muitas pessoas não sabem, mas você participou da Rádio Francisco Alves, que depois mudou para Zequinha de Abreu. Então fala um pouquinho para a gente, Nelly, como você participou dessa mudança que aconteceu com o nome da rádio. A mudança aconteceu no ano de 78, um pouquinho antes de 78 ali, né? Porque era de um proprietário até no ano de 78. A rádio foi do doutor José Geraldo de Oliveira, doutor Pascoal Belo, professor Terésio do Sartori. Depois ela foi vendida para um proprietário de Tambaú, e esse de Tambaú vendeu aí para o Braga. Você se lembra muito bem do Braga. E o Braga tocou, ele comandou a rádio até em 78. No comecinho de 78, no finzinho de 77, o Clóvis Marioni e o Inácio de Freitas adquiriram os direitos da rádio Francisco Alves. Houve aí, então, o trabalho do Clóvis Marioni e do Inácio de Freitas. Começamos com eles. Até foi interessante porque quando eles adquiriram a rádio, eu não trabalhava na rádio, porque do ano 70 até 78, no comecinho, eu não trabalhei na rádio, eu fiquei fora. Estava em outro serviço, não participava da rádio. Ao começar os trabalhos, o Clóvis Marioni e o Inácio de Freitas vieram me procurar para que eu, de uma forma ou de outra, participasse da rádio Francisco Alves, ainda naquela época. Eu respondi para eles que eu não podia, não tinha condições. Ele falou, acha um horário, acha uma maneira que você pode. Eu, então, peguei, voltei a eles e falei, só se for às 5 horas da manhã. Eles falaram para mim assim, a hora que você quiser. Você indo na rádio, você começa a hora e quando você quiser. Comece e para a hora que puder. Eu falei, eu vou às 5 horas da manhã, trabalho até às 6h30. Ele falou, tudo bem, começa a hora que você puder. Aí, né, no dia 2 de fevereiro do ano de 1978, eu voltei às 5 horas da manhã para a Rádio Francisco Alves. Passando mais alguns dias, mais algum mês aí, por aí, o Clóvis e o Inácio resolveram tomar a atitude de pedir a mudança da rádio de Francisco Alves para Zequinha de Abreu. Os papéis demoraram alguns meses aí, mas a rádio conseguiu e ela foi transferida de Francisco Alves para Zequinha de Abreu atualmente. Isso aí foi uma passagem que tivemos na entrada do Clóvis Marioni como proprietário e do Inácio de Freitas. Posteriormente, passado mais um ano mais ou menos, o Inácio de Freitas vendeu a sua parte para o Clóvis Marioni, ficando para o Clóvis Marioni a posse total da emissora. Muito bem a história. Ô Nélio, você falou um pouquinho do seu programa, eu quero também que você fale sobre o Canta Caboclo. Você tem o programa até hoje, como você disse, né? E começa bem cedinho mesmo. Agora começa aí um pouquinho antes das 5 horas, né? Como que foi a criação do programa? E você falou já desse horário, né? Que você que escolheu. Fala um pouquinho do seu programa para as pessoas que estão nos assistindo, Nélio. O começo do programa começou praticamente de uma conversa naquela época, né, no início. Falamos o que poderia ser feito. Aí o Clóvis Marioni falou, não, vamos colocar o programa aí de manhã, cedinho, primeiro horário, um programa sertanejo. Vamos colocar ele, não sei de quem veio a ideia do programa Canta Caboclo, que persiste até hoje.
Hoje eu estou começando às 4h30 da manhã, trabalhando de segunda a sexta até às 6 horas, depois sábado e domingo até às 7 horas. E o Canta Caboclo persiste desde 78, do dia 2 de fevereiro, e estamos até hoje comandando essa programação, que, por sinal, é um dos mais procurados e ouvidos durante a madrugada. Nós, quando começamos, nós tínhamos a oportunidade de fazer a apresentação das principais notícias. Nós trazíamos o plantão policial, nós trazíamos os acontecimentos da cidade, mas depois foi terminando. Acabou a polícia, acabou o plantão, não temos mais nada. E hoje nós temos apenas um programa com música sertaneja e com os aniversariantes e alguns fatos que, porventura, chegam até o conhecimento nosso. Ô Nery, você conhece muito o seu programa. Vamos falar um pouquinho dos seus ouvintes, né? Quem são os ouvintes? É quem está saindo para trabalhar? É o guarda noturno que está saindo também do seu turno? Quem é a pessoa que ouve aí o programa do Nery cedinho, o Canta Caboclo? Conta pra gente. Quem ouve o meu programa é quem vai trabalhar de manhã. E quem não vai trabalhar de manhã também ouve o programa. Eu tenho ouvinte que não trabalha fora, trabalha em casa. Uma senhora dona de casa, ela levanta às 4h30 da manhã, liga o rádio para trabalhar em casa, fazer as obrigações diárias. Agora, eu tenho a maioria dos ouvintes, é aquele que vai trabalhar na usina, vai pegar o ônibus às 5 e pouco, a esposa levanta para fazer o café, fazer o almoço, fazer o que for necessário, ele também já levanta logo em seguida, e ela já fica com o rádio ali. Por quê? Primeiro, para saber o que acontecia. Segundo, por causa da hora. Ela tem a hora a cada instante para saber ao horário que o marido ou o filho tem que sair para tomar a condução ou abordar-se para o seu serviço. A maioria dos meus ouvintes de manhã é esse pessoal que sai para o trabalho, é retireiros, é turmeiros, é senhoras donas de casa, Marcelinho. É uma grande turma que trabalha, que sai para trabalhar, que ouve a gente de manhã nesse horário. Muito legal. Ô Nery, eu já vi você fazer de tudo no rádio já. Tem alguma coisa que você não fez no rádio, que você não teve às vezes oportunidade, devido também ao seu horário, né, que você trabalhava em outros locais? Tem alguma coisa que você não fez ou você já fez de tudo no rádio? Eu vou dizer para você que não tem nada que eu possa não ter feito. Alguma coisa feito até além do normal. Porque quando eu comecei, na época de experiência da emissora, ou do ano de 59 até os 70, o transmissor da emissora era lá na Aparecidinha, lá no lago, lá onde existe aquele lago. Sim. O transmissor era lá. E a técnica era muito difícil, você se lembra. O que acontece? Eu ia de bicicleta às 6 horas da manhã ligar a rádio lá, voltava, trabalhava, à tarde, às 6 horas da tarde, eu voltava de bicicleta para desligar a rádio até no outro dia. Se porventura parasse a energia elétrica durante o dia ou algum probleminha, eu tocava ir lá de bicicleta e voltar para ligar o transmissor e voltar a funcionar durante o dia. Isso aconteceu nesta época. Hoje não, hoje é automático, para a força, volta a força, ele religa. Mas naquela época eu fazia isso, tinha dia que até 3 ou 4 vezes por dia tinha que ir lá no transmissor. Depois, Clóvis Marioni comprou, né, conseguiu um terreno e o transmissor foi transferido, né, lá para a região do Jardim São Luís, ali no Alvorada, onde se encontra hoje, né, com uma melhor capacidade e melhores condições técnicas. Viu, Marcelinho? Foi isso aí no começo. Mudou muita coisa, né, Nery? Você participou de todas essas fases do rádio, isso que é legal, né? Mudou muita coisa. Mudou hoje, como eu já disse, já falei, hoje é automático. Às 4 horas da manhã, 4h15, liga a força no estúdio, o transmissor já liga automaticamente. Desliga a força no estúdio,
o transmissor já se desliga automaticamente. Uma falta de energia ou qualquer imprudência, o transmissor volta a funcionar automaticamente, Marcelinho. E na época também, né, Onélio, era disco, hoje é tudo computador, tem essas mudanças também, né? Trabalha hoje o computador, trabalha hoje os CDs, trabalha hoje, né, uma aparelhagem completamente diferente, mais sofisticada, é evidente, do que aquilo que aconteceu nas épocas iniciais, viu, Marcelinho? Muito bem. Ô Nelly, só pra gente recordar um pouquinho, quem que eram as duplas ou os cantores, porque mudou também as músicas, quem que eram as duplas ou os cantores mais pedidos da época, quando você começou no rádio, hein? Bom, primeiramente, eu quero falar a você que a gente contava muito com a colaboração, né, do Adão Nildo. Ele compunha aquelas músicas dele, Sim. as duplas de Santa Rita, falando das duplas de Santa Rita daquela época, Lício e Lécio, né, João Mutiátio, né, que é o João Mastrano de Cola, filho, Nico Mastrano de Cola. Essas duas duplas frequentavam com a gente a rádio, apresentava as suas apresentações aos domingos, e outras duplas que eram convidadas na época. Eu quero salientar também, na época inicial, a presença do Antônio José Senise, que muitas vezes aos domingos fazia com a gente um programa de auditório. Muito legal, que legal mesmo, né? Ô Nelly, eu vou deixar agora o microfone à sua disposição, a gente vai finalizar a nossa entrevista, quero agradecer muito a você, mas gostaria que você deixasse um recado para o pessoal que está começando agora no rádio, né? Muita gente tem o sonho também de começar, muitos jovens aí querem entrar na comunicação, nós já passamos por muita coisa já, né, Nelly? Mas gostaria que você deixasse um recado para eles aí, que falasse um pouquinho sobre essa experiência no rádio para quem está começando. Marcelinho, a experiência é uma coisa muito útil, porque o tempo de rádio, ele marca a presença, primeiramente, através nós, por exemplo, através do Clóvis Barioni, que deixou uma lembrança muito grande. Verdade. Hoje, a sua filha está aí com o marido, comandando a Rádio Zequinha de Abreu, ao qual fazemos parte. Nós temos uma pequena equipe de trabalho, né, que prestam um trabalho e que eles possam ter em mente um significado muito importante, porque fazer rádio não é chegar em frente ao microfone e falar aquilo que você está lendo ou aquilo que você quiser falar. O importante é saber fazer com quem você vai falar, o porquê você está fazendo aquilo e por que exerce aquela função. Muitos jovens chegam na rádio, não sabem nem por que está na frente do microfone, que eles se sintetizassem melhor para melhor se proceder numa emissora. Ô Nélio, eu queria parabenizá-lo por esta carreira maravilhosa que você tem de radialista até hoje, né? Como você já contou aí pra gente da sua história, essa linda história que você tem. Parabéns mesmo por tanto tempo à frente do microfone, levando informação, levando música, entretenimento para todos os seus ouvintes. Eu agradeço muito, sou muito feliz por ser seu amigo também. Mande um abraço aí para Inês, para Letícia, que colaboraram com a gente também nesta entrevista. Muito obrigado, viu, Antônio Nelly? Marcelinho, o importante, eu não citei isso, mas eu quero falar agora. A sua presença conosco foi muito importante, porque você começou pequenininho e você surgiu grandão. Pequenininho no tamanho e na idade. E grandão você surgiu após ter feito rádio. Hoje você se representa um elemento do rádio, um elemento do jornal, um elemento próspero à criação de programas como este que nós estamos fazendo hoje. Você presta esse trabalho para a sociedade e foi uma vantagem muito grande para nós ter um elemento como você dentro da Rádio Zequinha de Abreu. Como tivemos outros que passaram, né, pela Zequinha de Abreu, hoje estão em outras funções, mas foram elementos importantes para nós. Eu quero deixar claro também as transmissões que nós fazíamos, né, com equipamentos insignificantes, equipamentos feitos na hora. Nós transmitimos futebol,
nós transmitimos homenagens religiosas, programas religiosos, enfim, durante muito tempo nós estivemos nesses locais, sempre com preocupações com a aparelhagem que era insignificante pela época. Não é como hoje, que nós temos internet, temos o e-mail, temos tudo aí, que é muito fácil. Foi trabalho muito árduo, mas nós conquistamos alcançar e chegarmos aonde nós chegamos hoje. Marcelinho, é muito importante trabalhar no rádio, mas é muito importante você viver o rádio, como você vive até hoje. Um abraço, Marcelinho. Obrigado por ter lembrado de nós até hoje. E nós estaremos lá, se Deus quiser. E você também vai continuar conosco, tá? Muito obrigado. Nós tivemos então, com muito carinho, nós tivemos uma queda só aí da imagem, mas nós agradecemos muito, com muito carinho, o nosso querido amigo Antônio Nelli, esse radialista fantástico que esteve com a gente nesta entrevista. Um abraço carinhoso a todos, fiquem todos em paz com Deus e até mais a próxima entrevista da nossa revista Daquele Modelo.